A história de Abraão é uma história promissora para os nossos dias contemporâneos. Temos estudado até aqui, desde o capítulo 12 de Gênesis, a história de um homem que foi chamado por Deus. Um homem que teve seus deslizes, que teve suas particularidades, suas trajetórias curvilíneas, e Deus sempre o chamando e o resgatando e conduzindo ele a um chamado de santidade, de fé e de obediência. Em nossa última reflexão, contemplamos a história de Abraão em Gênesis 18, sentado à mesa, junto a Deus e mais dois ilustres convidados. Esses dois ilustres eram, na verdade, dois anjos que haveriam de se dirigir a Sodoma e Gomorra para impetrar o juízo que Deus haveria de estabelecer. E antes dessa chegada desse juízo, em Gênesis 19, Abraão decide permanecer na presença do Senhor. Em Gênesis 18, a partir do verso 22 até o verso 33, vamos encontrar essa linda narrativa da figura do nosso pai da fé, como um verdadeiro intercessor. Intercessor é aquele que se coloca diante de Deus a favor dos homens. Deus, na verdade, nos tem chamado para esse grande ministério, o ministério da intercessão. E o pai da fé, Abraão, se torna ali um dos grandes intercessores do Velho Testamento. Um homem que aprendeu a se colocar diante de Deus a favor de duas cidades. Naquela região estavam o sobrinho de Ló, sua esposa, suas filhas, possivelmente outros membros da família, e é por aqueles membros e é por aquela cidade que Abraão vem a interceder e orar. No capítulo 18, verso 23, Abraão aproximou-se de Deus e fez uma célebre pergunta: Senhor, o juiz de toda a terra haverá de destruir o justo com o ímpio? Aqui está uma das grandes sacadas de nossa reflexão a partir desse mesmo capítulo. Aproximou-se de Abraão do Senhor. Intercessão nos fala de um chamado de que mais do que um sacerdote, como a igreja hoje é chamada para ser o sacerdócio real, somos sacerdotes e como sacerdotes devemos cumprir nossos deveres. Sacerdote era aquele que entrava no santo lugar, que oferecia os sacrifícios nos átrios do tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Mas havia um sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, falando-nos de um lugar de intimidade, onde uma vez por ano Deus se revelava através do sacrifício expiatório, do dia mais sagrado, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, em que os judeus comemoravam e celebravam o dia em que Deus estabelecia o perdão a toda a casa de Israel. Ali, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote tinha acesso, tinha livre acesso para entrar após o véu, após a cortina. Mas nos dias da nova aliança, em Cristo Jesus, esse véu que nos separava já não separa mais. Esse véu foi rasgado mediante o grito de Cristo Jesus no Calvário ao afirmar: está consumado. E agora, o autor de Hebreus diz no capítulo 10 que eu e você, como igreja, temos livre acesso para entrarmos com ousadia no Santo dos Santos e alcançarmos do trono da graça socorro em tempo oportuno. Antes de chegar esse tempo, Deus estava no Velho Testamento, construindo relacionamentos com os homens. E a partir de Abraão, o pai da fé, um homem semelhante a mim e a você em suas fraquezas, em suas crises existenciais, em suas debilidades, Deus estava chamando Abraão em Gênesis 17 ao afirmar: anda na minha presença e ser perfeito. Deus haveria de santificar Abraão através de um relacionamento íntimo. E mediante essa relação de proximidade, de intimidade, é que Abraão passou a conhecer o coração de Deus. É nessa relação íntima, de aconchego, de proximidade, que Deus disse à mulher samaritana através de Cristo: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É nesse patamar
que Abraão, no verso 23 do capítulo 18 do livro de Gênesis, mesmo sentado à mesa, aproxima-se mais do Senhor e conversa com ele, e dialoga e aponta para ele uma necessidade muito especial. Havia toda uma família ali reunida nos arredores de Sodoma e Gomorra, precisando de intercessores, precisando de sacerdotes que rogassem a Deus por compaixão, por misericórdia. Uma cidade tomada pelo pecado da avareza. Ezequiel chega a nos afirmar que os pecados de Sodoma e Gomorra eram os pecados de avareza, o apego ao dinheiro, a prostituição, a ociosidade, mas que nunca se preocupou com o fraco, com o pobre e com o necessitado. Além disso, eram cidades marcadas pelo espírito de prostituição sexual sem precedente. Jesus disse que os dias em que ele viria seriam precedidos por uma sociedade marcada pelos ditames e as normas dos dias de Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo esses dias. E nos dias de Abraão, Abraão roga a Deus, dialogando e abordando ele da seguinte maneira: porventura, o juiz de toda a terra não fará justiça? O Senhor haverá de destruir o justo com o ímpio? E Abraão argumenta: Senhor, se porventura encontrar 50 justos naquela cidade, o Senhor haverá de destruir? Deus afirma: se ao menos eu encontrar 50 justos, Abraão, de forma alguma destruirei Sodoma e Gomorra. Bem, mas parece que Abraão sabia que não existiam ali 50 justos. E Abraão reduz, subtraindo 5 de sua conta, e argumenta: Senhor, 45. Se ao menos houver 45 justos naquela cidade, o Senhor haverá de destruir? Deus responde: não. Abraão volta e pergunta: Senhor, 40? E insiste mais uma vez: 30? No verso de número 30, Abraão argumenta diante do Senhor, trazendo o verso de número 30, insistiu Abraão: não se ire o Senhor. Eu quero rogar ao Senhor, ó Deus, que se porventura existirem ali 30 justos, o Senhor haverá de destruir. Deus afirma: não. Se houver 30 justos, de maneira alguma destruirei Sodoma e Gomorra. Abraão vai de uma forma mais ousada no verso de número 31 e se aproxima de Deus com mais ousadia: Senhor, se ao menos existirem 10 justos. Ele já havia reduzido para 20 e agora chega à escala de 10 justos. E Abraão cessa esse diálogo, cessa essa conversa com o número 10. E, na verdade, quem encerrou o momento da intercessão não foi Deus, mas foi o próprio Abraão. De 50 para 45, de 45 para 40, de 40 para 30, de 30 para 20, de 20 para 10. Aqui estão os 3 níveis de intercessão que Abraão tem a nos ensinar. Primeiramente, ele aproxima-se. Deus nos chama para um nível de proximidade, onde sairemos das nossas orações mais rasas, superficiais, muitas vezes voltadas para nós mesmos, nossos problemas, nossas particularidades, nossas necessidades pessoais, e não há nenhum problema orarmos pelas nossas necessidades. Até mesmo Jesus, no Sermão da Montanha, disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que busca, acha, o que pede, encontra. Deus tem prazer em responder às nossas orações, mas Ele nos convida para uma dimensão muito maior. Sairemos de uma dimensão superficial, tão somente voltado ali para as nossas necessidades e petições. Vamos também avançar, orando a Deus por nossa família, por nosso bairro, nossa rua, nossa cidade. Avançaremos um pouco mais orando pelo nosso estado, aí onde você mora, reside. Mais do que o nosso estado, orando pela nossa nação. Mais do que a nossa nação, orando pelos nossos continentes. Mais do que os nossos continentes específicos, orando por todas as nações da terra.
Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2 que Deus quer que todos os homens sejam salvos. E ele exige ali, pede à igreja, através do pastor Timóteo, que pastoreava a igreja de Éfeso: eu rogo, pois, antes de tudo, que se façam súplicas. Diz ele, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 2 da sua carta a Timóteo, verso 1, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em prol de todos os homens. Porque é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Deus nos convida para esse nível de intercessão. Deus encontrou em Abraão essa resposta, esse eco que estava em seu coração. Um desejo de ter um homem de aliança com ele aqui na terra, capaz de achegar-se a ele, aproximar-se dele, como diz o verso 23, e rogar a ele em prol de causas maiores, além da paróquia, além da região onde o próprio Abraão estava inserido. Mas muito mais, num segundo nível de intercessão. Abraão ensina-nos no verso 30 a importância de insistirmos diante de Deus. Oração requererá de nós, de mim e de você, um caráter tenaz, um caráter perseverante, um caráter ousado. A oração intercessória requererá de mim e de você meses, semanas, muitas vezes anos. Talvez você não saiba, não se recorde, mas quando Maria e José foram dedicar o menino Jesus com 8 dias de vida, conforme a lei de Moisés, no templo em Jerusalém, havia uma mulher viúva há muitas décadas e ela dedicava todos os anos de sua vida em jejuns e orações, disposta sempre a orar pela vinda do Messias, o Filho de Deus. Deus havia prometido na velha aliança que ele traria nos tempos devidos o seu Salvador, o seu Messias, para salvar a casa de Israel e todas as nações da terra. E Ana, como intercessora, na nova aliança, nos dias do Novo Testamento, coloca-se diante de Deus como intercessora, e de uma forma insistente, ousada, tenaz, determinada, perseverante, não se cala nem de dia nem de noite. E quando Maria e José aproximavam-se do templo, o texto sagrado do Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, diz que Ana foi despertada e movida pelo Espírito a se dirigir ao templo naquele momento, naquele tempo real em que Maria e José estavam por entrar e dedicar a criança. A própria Ana, movida pelo Espírito, chega naquele momento tão singular. Ali estava a promessa que estava se cumprindo diante de seus olhos. O próprio Simeão, um outro servo que fazia anos que orava no templo em Jerusalém, aguardando a vinda do Messias, chegou a afirmar ao ver naquela criança não mais um simples bebê, como tantos bebês eram consagrados. Ana e Simeão, como intercessores, foram capazes de contemplar e enxergar em seus próprios olhos, tatear a própria promessa que eles se debruçaram há anos, orando em oração e em intercessão, clamando a Deus de dia e de noite. E Simeão chega ao ponto de nos afirmar no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 2, agora, pois, Senhor, despede o teu servo em paz. Posso partir aqui desta terra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quero desafiá-lo a não apenas aproximar-se de Cristo Jesus, a aproximar-se de Deus pela intercessão, mas também a ter um caráter perseverante. Ao longo desses meses, ao longo de semanas, de anos, Deus haverá de cumprir todas as suas promessas. O próprio anjo Gabriel falou a Maria, mãe de Jesus, porque para Deus, Maria, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E quando o tempo está para se cumprir, a promessa de Deus aqui na terra, Deus despertará um homem, uma mulher, em aliança com ele, um jovem, um ancião, não importa a idade, Deus despertará o coração de seus intercessores para entrarem em concordância com ele aqui na terra. É tempo de cumprir a tua palavra.
Mas além de aproximar-se de Deus, além de insistir em um caráter perseverante, Deus também nos convida para, como intercessores, sermos ousados. Abraão foi ousado. Imagine você interpelar-se, colocar-se diante de Deus a favor de Sodoma e Gomorra, buscando 50 justos. Ele não encontra em seus dedos e em sua memória. Busca rastrear em sua mente pessoas justas que pudessem estar ali como moradores e habitantes de Sodoma. E ele reduz para o número 10. Não encontrou essa totalidade de pessoas que pudessem ser achadas naquela cidade, tementes a Deus. Mas o texto de Gênesis capítulo 19 nos afirma que quando Abraão, de longe, avistou o juízo de Deus, chegando sobre Sodoma e Gomorra com fogo e saraiva, enxofre, juízo, possivelmente uma chuva de meteoritos sobre aquela região, lembrou-se Deus de Abraão, diz o texto sagrado em Gênesis 19, e livrou a Ló e a sua família por amor de Abraão. Deus busca em mim e em sua vida um caráter de ousadia no campo da intercessão. Quem mais do que Moisés e Abraão podem ser elencados, além deles, outros homens que buscaram diante de Deus em um caráter ousado, determinante. Nos dias da velha aliança, através de Moisés, Moisés foi capaz de mediar diante de Deus quando Deus, diante do bezerro de ouro que o povo havia estabelecido e levantado no lugar de Deus, Moisés ainda estava no Monte Sinai, recebendo o decálogo, recebendo os preceitos de Deus, recebendo os mandamentos, as orientações, e o povo já está quebrando lá no pé do monte o primeiro e o segundo mandamento. Deus adverte Moisés, desce Moisés, porque o teu povo, Deus já não afirmava mais o meu povo. Agora, Moisés, é o teu povo. E Moisés se levanta como intercessor no capítulo 33 do livro de Êxodo e diz: Senhor, se porventura o Senhor não vai perdoar este povo, Deus havia dito a Moisés que ele viesse, que Deus faria dele agora uma nova nação, daria a ele um outro povo, porque aquele povo já não era mais seu, e sim dele, do próprio Moisés. E Deus chega a afirmar que não haveria de perdoar aquele povo. E Moisés interpela diante de Deus e argumenta: Senhor, se tu não vais perdoar este povo, lembra-te, é o teu nome que vai ficar sujo aos ouvidos de Faraó, quando Faraó e toda a sua corte chegarem a tomar ciência de que o Senhor, com maus intentos, decidiu tirar Israel do Egito e levá-los à morte em pleno deserto. Em outras palavras, Moisés queria argumentar: Senhor, é o teu nome que vai ficar sujo na sociedade aí fora. Senhor, não é o meu povo, é o teu povo. E se o Senhor não for perdoar este teu povo, risca o meu nome do livro que tu tens aí escrito. Essa oração intercessória mostra o altruísmo na vida de Abraão, na vida de Moisés. Um homem que não estava pensando em si mesmo. Um homem que poderia ter seguido o próprio conselho de Deus: vem, Moisés, e eu farei de ti uma grande nação. Não quero mais este povo não é mais o meu povo. Mas Moisés não desiste e, com ousadia, roga a Deus a fim de que o Senhor pudesse trazer o perdão, a compaixão, a misericórdia para com os filhos de Israel. Nos dias da nova aliança, o próprio apóstolo Paulo vem a orar pelo seu povo judeu no capítulo 9, dizendo que se ele ao menos soubesse que ele pudesse dar a sua vida em prol de todos os seus compatriotas, em prol de todos os filhos de Israel, se ele ao menos soubesse que isso era um caminho viável diante de Deus, ele daria a sua própria vida, ao ponto de estar apartado de Deus, separado de Deus, tendo em vista que esse apartar-se de Deus, dele em relação a Deus, ele poderia ver os filhos de Israel salvos. Paulo sabia que isso não era possível, mas ele conjecturou, ele cogitou a possibilidade dele, quem sabe,
eu teria esse desejo de ver meus compatriotas salvos e eu mesmo perder a salvação para ver todos os meus compatriotas israelitas redimidos em Cristo Jesus. Aqui está e estão, na verdade, dois níveis de intercessão muito singulares. Na vida de Moisés, na vida de Paulo, o apóstolo na Nova Aliança, em consonância com esse chamado também de intercessão na vida de Abraão. Deus encontrou em Abraão um homem que pôde aproximar-se dele com mais ousadia, com mais determinação, como diz o verso 31 do capítulo 18 de Gênesis. Mas também Deus encontrou em Abraão a insistência, a perseverança, a determinação, que ainda que leve semanas, meses e anos. O profeta Isaías nos faz lembrar no capítulo 62, ó vós que sois seus servos, que fazeis lembrar do Senhor de todas as suas promessas, não descanseis, nem deis a ele descanso, ao Senhor descanso, até que ele estabeleça todas as suas promessas, por objeto de louvor aqui na terra. É bem verdade que Sodoma e Gomorra foram dizimadas, destruídas pelo juízo de Deus. Mas Gênesis 19 nos afirma que ao chegar o juízo, Deus lembrou-se de Abraão e libertou a Ló e a sua família. Hoje nós temos um intercessor maior que Abraão. Hoje nós temos um intercessor maior que Moisés. Hoje nós temos um intercessor maior que qualquer personagem do Velho Testamento. Nós temos uma pessoa a quem nós vamos usar o seu nome diante de Deus. E esse nome que está acima de todo nome é o nome do sumo sacerdote, do nosso grande intercessor, Jesus Cristo. Foi ele quem disse: tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo fará. Jesus nos afirma de uma forma veemente que não há outro nome a quem eu e você possamos nos dirigir a Deus através das nossas orações. A oração é dirigida ao Pai. O próprio Cristo orava ao Pai. E ele disse que quando nós viéssemos a rogar e a pedir ao nosso Pai, o Pai de Cristo, que é também o nosso Pai, porque somos agora filhos de Deus em Cristo, podemos chegar a Ele, o Deus de toda graça, o Deus de aliança, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e dirigirmos as nossas orações intercessórias em prol de nossas próprias vidas, de nossas necessidades, mas também em prol de nossas cidades, de nossos estados, de nossa nação e de todas as nações da terra. Que Deus abençoe a sua vida. E tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo concederá. Até lá, no nosso espaço, dialogando com as Escrituras Sagradas. Deus abençoe a sua vida e que você se levante como uma coluna e um intercessor dentro da sua casa, do seu trabalho, na escola, na universidade, aonde quer que você esteja, seja sacerdote de Deus, povo eleito, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, ao ponto de anunciar as grandezas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Até mais.